Nossa saudação a você que nos ouve. Embora não sendo uma palestra presencial, preferimos gravar aqui na Seara por motivos vários. O principal motivo é ficar longe do ruído do trânsito, né, que tem lá onde eu moro. O segundo motivo é o hábito, né, da gente já fazer aqui durante tantos anos. E o terceiro, com certeza aqui nós temos uma plateia, né, um público de espíritos que vem acompanhar. Eu acho que ninguém havia pensado nisso antes, né? Então, o nosso tema de hoje é mortes coletivas. Estou contando com o amparo, com a assistência de Jesus, nosso Mestre, e de todos os colaboradores da espiritualidade. Quando tudo parece estar bem, pelo menos em relativa segurança, o homem, o ser humano, começa a esquecer a realidade, mergulhando no materialismo, na ilusão do dia a dia. Aí acontece uma tragédia, sacudindo, agitando, abalando toda a sociedade. Afinal, é muito difícil para quem não acredita na reencarnação e na lei de causa e efeito aceitar o fato da morte coletiva de tantas pessoas, independentemente de idade ou de condição moral e social. Para os menos avisados, tudo teria sido uns coitados, vítima de uma grande surpresa, um horror, um acidente lamentável, um castigo de Deus, sem explicações. Como tudo, quando não se aceita o sentido da vida espiritual, esses fatos são simplesmente assustadores. Porém, a doutrina espírita explica que a destruição também é lei da natureza, pois é preciso que tudo se destrua para renascer, para se regenerar. Muitas vezes, os chamamos de destruição, não passa de uma transformação, e que tem como finalidade a renovação. Então, é preciso que você compreenda que a destruição é sempre da matéria. E essa mesma lei que na desencarnação age inteligentemente na parte física, só na parte física. Neste caso, acabando com um corpo, um invólucro, um simples acessório, como explicaram os espíritos a Allan Kardec. E não a parte essencial do ser humano, pensante, o princípio inteligente, que não se pode destruir, a questão 728. Tudo muito bem planejado,
A natureza obedece ainda à lei da conservação. É pela lei da conservação que se promove o equilíbrio para evitar a destruição antes do tempo necessário. Então, é importante notar isso. Dentro da lei divina, tudo tem o tempo certo. Tempo de conservação e tempo de destruição. Assim, por instinto, cumpre-nos também prolongar sempre a vida o máximo possível para desempenharmos as novas tarefas. Outro ponto importante é que a necessidade da destruição é proporcional ao estado mais ou menos materiais do mundo, diminuindo, portanto, entre os homens, à medida que o espírito supera a matéria. Tudo é muito relativo. E é por isso que, como explica os espíritos, depois do horror, da destruição, muitas vezes vemos surgir o desenvolvimento intelectual e moral. A questão 733. É bom que fique bem claro uma coisa. O fato de compreendermos a lei da destruição não nos dá o direito de nos tornarmos alheios ao sofrimento da humanidade. Isso não. Porque, acima de tudo, é preciso que exercitemos sempre o maior mandamento, tão bem exemplificado por Jesus na terra, e que resumiu todas as leis anteriores: o amor. É nosso dever fazer brilhar essa luz, como tão bem nos ensinou Jesus, através da caridade e da nossa colaboração fraterna, colocando o nosso entendimento como instrumento de consolo e auxílio ao sofrimento do nosso próximo. A piedade é amor. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude maior, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não basta apenas sentir o sofrimento dos outros. A piedade deve ser muito mais que isso. Ela exige uma ação, seja ela de forma material ou espiritual. Sempre podemos fazer alguma coisa. Temei ficar indiferente quando puderdes ser úteis, diz o Espírito Michel de Bordeaux, afirmando ainda que, longe de ser um espírito perturbador, a piedade é um sentimento apropriado a nos fazer progredir. Porque ela ajuda a domar
o nosso egoísmo, incentivando-nos à humildade, à beneficência e também ao amor ao próximo. Então, os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação diante da vontade do Criador, de Deus. Questão 740. Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual seria a finalidade de Deus nos flagelos destruidores? Resposta: para fazer a humanidade progredir mais depressa, pois a destruição é uma necessidade. Para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. É preciso que se veja um objetivo para que os resultados sejam aceitos. Se você não souber porque o médico corta a barriga do seu paciente, você pode até se revoltar. Mas que é isso? Cortar a barriga. Mas sabendo que ele está, por exemplo, retirando uma pedra da vesícula, ou o apêndice inflamado, você vai aceitar, porque entende ser necessário, não é? É assim que acontece também em relação às catástrofes realizadas pela natureza, ou até mesmo pelos homens, no caso de guerra, por exemplo. Não podemos avaliar a destruição só por nosso ponto de vista pessoal, porque os qualificamos de flagelo e pelo efeito do prejuízo material que nos causa. Estes acontecimentos são frequentemente necessários para que mais breve se dê a melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Questão 737. Então fique bem entendido que esses fenômenos da natureza não são um capricho de Deus para castigar a humanidade, mas algo que está dentro da perfeição de suas leis, das leis naturais, que permite a existência desses transtornos, justamente para apressar o desenvolvimento integrado no processo geral da evolução, a que todos estamos determinados a cumprir. E isso tudo que a princípio pode ser muito mal compreendido pela falta de entendimento das leis divinas, que permitem, no mínimo, que o homem sinta a sua fraqueza e reflita sobre os seus enganos, acelerando dessa forma seu conhecimento do bem e do mal. Alguns dizem, mas desses flagelos
tanto atinge o homem de bem como o perverso. E nós respondemos, nisto está também a justiça de Deus. Pois a pessoa de bem hoje tem um passado desconhecido de nós, mas não escapa das leis divinas. Então, a maior dificuldade na compreensão dessas situações está no pensamento materialista. A doutrina espírita ensina que o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Os corpos são apenas vestes. Com eles, os espíritos aparecem no mundo. Assim, cada um de nós aqui, encarnado, está usando um invólucro, uma roupagem, que é descartado no processo chamado morte. Não podemos considerar a vida de uma forma assim, simplista, como a maioria ainda vê, mas conforme representa o seu verdadeiro objetivo em relação ao infinito. Suponhamos que alguém tenha sido atingido, mesmo sem ter nada a resgatar do passado. Não pode ele receber compensação sobre isso, lá no plano espiritual, ou em futura encarnação? Tem uma coisa podemos ter certeza: se a lei divina, as leis eternas, não gratifica a ninguém que não tenha merecimento, também nunca dão prejuízo a ninguém. Então, é preciso saber aproveitar as oportunidades, tanto da alegria quanto da dor, porque elas são meio de elevação espiritual. Outro ponto que os espíritos superiores deixam bem claro é que, na hipótese de alguém desencarnar numa dessas calamidades, sem que tenha algo a resgatar a respeito, se todos temos que desencarnar um dia, se o tempo já é chegado, que diferença faz, venha por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, uma doença, por exemplo? Alguém vai dizer, mas é mais difícil para a família. Será? Será que a família sofre menos vendo alguém morrendo aos poucos, às vezes durante anos consecutivos? Mas e o choque? O choque da surpresa acontece também num acidente individual, no trânsito, no trabalho, etc. Até mesmo do coração, o derrame cerebral, que pode levar a óbito instantaneamente, dá um piripaque aí, como diz a gíria, lá se pode. A diferença em caso de calamidade é que muitos partem ao mesmo tempo. Mas isso não seria talvez um motivo de consolo
entre eles, do lado de lá? Eu acho que sim. Exemplo, ninguém quer que isso aconteça, é claro. Mas se a dor, porventura, acontecesse de todos nós, os amigos, desencarnassem todos de uma vez, acredito que continuaríamos do lado de lá, muito unidos, consolando uns aos outros. Vocês também não acham? Fica ainda a pergunta: mas por que há os sobreviventes? Muitos são até mesmo desviados, de alguma forma, a não estar presente naquele acontecimento. Por quê? Simplesmente porque ainda não estava na sua hora. Não era ainda a sua vez. A doutrina espírita explica que nada acontece por acaso. À medida que vai adquirindo conhecimento e experiência, o homem vai podendo afastar naturalmente alguns flagelos. Isto é, prevenir, quando se consegue pesquisar as causas. Exemplo, no Japão, os estragos causados por terremotos são pequenos em relação à intensidade dos mesmos. Todo mundo sabe que no Japão é o ninho dos terremotos. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, existe algum de caráter geral, que estão nos decretos da providência. Não há como evitar. Esse não. Aí então, cada indivíduo recebe mais ou menos a parte que lhe toca. Nesses casos, a única defesa do homem é a submissão à vontade de Deus. Acontece que esses males são muitas vezes agravados pela negligência e indisciplina do homem. Vou contar aqui um acontecimento relatado pelo espírito Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, biografia de Francisco Cândido Xavier. Ali ele discorre sobre a lei de causa e efeito, ou seja, ação e reação. No Império Romano, no mandato de Marco Aurélio, mais precisamente no ano de 177 da nossa era, depois de Cristo, portanto. Marco Aurélio, embora não tenha sido um tirano, ele aceitava que se aplicasse na cidade, com o máximo rigor, todas as leis já existentes contra os cristãos. A matança continuava terrível. Ninguém examinava necessidade ou condições. Mulheres de crianças, velhos de doentes, tanto quanto homens válidos. Enfim, todos que se declarassem fiéis ao Nazareno eram presos, torturados e eliminados sumariamente. Já era comum os espetáculos públicos,
onde os cristãos eram devorados por leões famintos. Mais de 20 mil pessoas já haviam sido sacrificadas. Mas era preciso inventar novidade para tornar mais atraente o espetáculo naquele circo. Dessa vez seria diferente. Os cristãos foram colocados na arena, mais de 1000, e entre eles muitos cavalos. Acenderam em volta um fogaréu, fazendo com que os cavalos, apavorados, em correria, despedaçassem com as patas os que não se atirassem ao fogo. Passaram quase 18 séculos sobre aquele tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação. A 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, numa comovedora tragédia, num circo em chamas, inteiramente queimado, num domingo em sessão de matinê. Um fato interessante contado pelo nosso querido Raul Teixeira. Como todos sabem, ele é de Niterói. Na época era um menino. Estava já programado de ele ir ao circo. Mas seu pai, que o levaria ao circo, chegou atrasado em casa. Não dava mais tempo. E ele, o Raul, ficou muito decepcionado quando de repente avistaram uma grande nuvem de fumaça que subia. Aí tiveram a informação de que era o circo que estava queimando. Daquela ele escapou. Entendemos que pela missão maravilhosa em favor da divulgação da doutrina espírita. No livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Franco, já no primeiro capítulo, Joana de Ângelo fala sobre calamidades, citando muitas outras causas de mortes coletivas. Então vamos ver aqui um pequeno trecho do comentário que ela faz a respeito. Ela diz assim: tais desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade de meditação e da submissão à vontade divina, do que o resultado resultam transformações morais que o incitam à elevação. Como vemos, nada é perdido. Tudo se enquadra na lei eterna da evolução. Que o Senhor do Universo nos envolva sempre em sua luz.